mano? E aí, sexta-feira, coisa boa, né? Então, hoje nós vamos trabalhar o nosso caderno de produção de texto, que fala sobre artigo de opinião, ok? Nós já terminamos o módulo 7, que fala sobre o artigo de opinião em si. E hoje nós vamos... Não, o módulo 6, desculpa. E hoje nós vamos entrar no módulo 7, que é um artigo de opinião, mas que a gente vai estar falando sobre progressão textual. Então vamos descobrir o que é uma progressão textual. Mas antes, nós precisamos lembra que a gente falou sobre artigo de opinião, quais são as características desse artigo de opinião? Então vamos lembrar. Primeiramente, o que é um artigo de opinião? Vocês lembram? Alguém lembra do que se trata? É um artigo que é escrito e que tem um ponto de vista que pode ser de um jornalista, pode ser de um cientista, pode ser de uma pessoa comum, mas que consegue, através desse artigo, comprovar aquilo que ela pensa. Ela tem argumentos que deixam esse artigo com cara de verdade, porque na verdade ele é verdadeiro, e ele tenta, essa pessoa, esse articulista, ele tenta nos convencer do que ele pensa através dos argumentos dele. Então, quais são as características do articulista? Expressar a opinião dele, né, sobre o assunto e o tema. Geralmente tem uma postura polêmica. Pode ser jornalista, pode ser especialista de um determinado assunto, isso não tem problema. Qual é a estrutura desse artigo? Ele tem que ter título, ele tem que ter contextualização, o que quer dizer? Situa a gente no texto, que é, porque é, o que é. Ele tem que ter uma tese, que é aquele assunto central, que a gente tem que descobrir qual é. Ele tem que ter muitos argumentos que nos levem a pensar como a pessoa que está fazendo esse artigo de opinião, ok? E ele tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão. A linguagem. Nós temos vários tipos de linguagem, mas nesse caso pode ser no uso da primeira pessoa, com pronomes e verbos. Pode ter uma linguagem figurada, várias figuras de linguagem, metáfora, hipérbole. Lembra que a gente falou sobre isso? Ironia. E pode ser formal e informal. Por exemplo, se eu falo para um grupo de cientistas, eu vou falar com a linguagem dos cientistas. Se eu falo para um grupo de pessoas que não são cientistas, eu tenho que falar numa linguagem mais simples, senão a pessoa não vai entender. Então, na verdade, assim, esse tipo de texto precisa dessas considerações gerais, porque senão não é um texto argumentativo, não é um artigo de opinião. No módulo 7, que nós vamos aprender sobre a progressão textual, nós vamos relembrar tudo isso aqui que a gente acabou de falar. Então, assim, quando vocês abrirem o livro de vocês na página 154, vai ter uma pequena introdução que vai fazer a gente lembrar tudo aquilo que a gente acabou de lembrar e vai mostrar para vocês que tem algumas características dentro de um artigo de opinião para que vocês depois consigam fazer um artigo de opinião. A gente vai depois sugerir um tema e vocês vão escrever um artigo de opinião. Então, assim, nesse início aqui, pede para a gente ver as características do artigo de opinião, que foi o que a gente acabou de fazer, né? Todos nós vimos as características. Fala que geralmente é sobre um tema polêmico e que quando os articulistas escrevem os artigos, eles são geralmente muito firmes, utilizam argumentos consistentes que nos convencem da ideia deles e até fazem com que a gente pense talvez da forma como eles pensam, tá? E aí, assim, a crítica, ela sempre vai estar nesse tipo de artigo. Por quê? Porque ela é a base desse artigo de opinião. Ele está criticando alguma coisa, ele quer te convencer que ele pensa daquele jeito e que ele está certo. Provavelmente isso. E aí, o que acontece? Você lê um texto desse, você não tem um posicionamento sobre determinada coisa, você acaba passando a ter um posicionamento a favor ou contra. Porque também pode acontecer dele argumentar, e você não se agradar daquilo ali e não te convencer, né? Porque pode acontecer isso. Então, nesse módulo, o que vocês vão fazer? Como ele é de produção de texto?
eu preciso que vocês leiam o texto Poder da Mídia, tá? Que é esse texto da página 154. E aí, assim, a nossa aula hoje, ela vai ser formada por 2 vídeos, para que vocês entendam o que eu quero que vocês façam. Então, depois que vocês lerem o Poder da Mídia, nós vamos fazer esse quadro que está aqui na página 155. Mas antes de vocês lerem o texto, nós vamos ler o que significa progressão textual. Então, prestem atenção. O texto que vocês vão estar lendo, do jornalista Najib Jorge Neto, ele é um artigo de opinião sobre o poder da mídia na sociedade, que é uma coisa que está acontecendo hoje, muito. Qual o poder da mídia na sociedade nos dias de hoje, por exemplo? Jornalista, televisão, jornal, a gente está tendo um impacto muito grande sobre isso, porque na verdade a mídia está praticamente nos levando a acreditar em determinadas coisas ou não, porque pode acontecer isso também, não é? E aí, nesse texto que tem aqui do Poder da Mídia, eles vão defender o ponto de vista de uma influência midiática na vida das pessoas. Por exemplo, tem gente que hoje odeia a Rede Globo, que diz que ela tem uma influência negativa. Tem gente que diz que a Rede Globo é boa porque ela esclarece tudo que as pessoas precisam saber. Qual é a opinião de vocês? Cada um tem uma opinião diferente, né? Acredito eu. E aí, na verdade, assim, a mídia, ela tem uma função comunicativa. E ela precisa fazer com que a gente entenda determinada coisa. Então, ela vai fazendo uma progressão temática. O que é isso? Ela vai colocando coisas e vai progredindo essa ideia. E aí, será que eu vou acreditar no final desse texto que a mídia tentou me convencer de uma determinada coisa e conseguiu ou não? Então, essa progressão textual, na verdade, ela depende de encadeamentos de ideias. E para que esses encadeamentos de ideia aconteçam, é necessário que haja o uso do conectivo. E nesse texto do Poder da Mídia tem vários usos de conectivos. Vocês vão ver no quadro aqui da página 155 que foram colocados vários conectivos. E aí vocês vão perceber que a partir do momento que você usa esse conectivo, você consegue entender cada vez mais esse texto e consegue saber mais sobre ele. Então, o nosso trabalho de hoje vai ser justamente isso. Vocês vão ler o texto Poder da Mídia, tá? E depois vocês vão fazer esse quadro da página 155. E como que vocês vão fazer esse quadro? Vocês lendo, vocês vão perceber que o texto está todo marcado de amarelo, que são os conectivos. E esses conectivos, eles se remetem a uma determinada ideia. Ou de alguma coisa que já foi falada, ou de uma coisa que ainda vai ser falada, ou tá somando uma ideia, tá diminuindo essa ideia, tá? O que é esse valor semântico que está pedindo aqui? Justamente, estabelece um valor semântico com alguma coisa que foi falado antes ou com uma coisa que vai ser falada ainda. Estabelece um valor semântico de adição, retoma a uma ideia anterior, estabelece uma semântica de causa. Por exemplo, aconteceu na medida em que, por exemplo, que é um conectivo, estabelece uma semântica de causa. E aí por diante, retoma a ideia anterior de novo, estabelece conclusão, estabelece condição, a gente não sabe. Esse quadro não é fácil de fazer. Vocês vão ter que ler o texto primeiramente e tentar fazer o quadro, tá? Eu vou dar o exemplo do primeiro conectivo, que é essa realidade. Vamos lá no texto. Vocês vão ter que olhar onde ele se encontra, vão ver o que ele está fazendo ali. Ele está retomando a ideia anterior, ele está estabelecendo uma relação de conclusão, de adição, de explicação. Isso que vocês vão escrever aqui, tá? Por exemplo, retoma a ideia anterior, ou
estabelece semântica de adição, tem que escrever assim, estabelece semântica de, ou retoma a ideia anterior. São só essas duas coisas que vocês vão escrever aí. Mas pode ser estabelece semântica de adição, de conclusão, de explicação e assim por diante. E retoma a ideia anterior, porque está falando daquilo, mas está falando de alguma coisa que já foi falado. Então, esse quadrinho vocês vão ter que fazer sozinhos. E eu vou corrigir numa próxima aula, na de vocês será terça-feira. No primeiro tempo, nós vamos corrigir isso aqui, discutir isso aqui, certo? Essa é a tarefa que vocês têm para fazer durante a aula de hoje. Claro, tem gente que vai ter um pouco de dificuldade, talvez não consiga, talvez tente colocar coisas que não sabe. Eu tô aqui para tirar as dúvidas de vocês sobre esse quadro. Mas, primeiramente, vocês têm que ler o texto, ok? Então, o nosso combinado é esse. E a nossa aula hoje é essa que vocês precisam estar fazendo. Beijos para vocês. Bom final de semana e até terça-feira. Tchauzinho.